Muito boa tarde a você que nos acompanha para mais esta edição do Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16 de São José do Rio Preto. Seja bem-vindo ao nosso programa, que hoje vai debater um tema de muita importância, um tema que interessa a muita gente. Certamente você vai se identificar entre as pessoas que precisam de algum serviço, que conhecem alguém que precisam de algum serviço nessa área. Nós estamos recebendo aqui com muita alegria a doutora Heloísa Amélia Aparecida Garcia Amaral, que ela é gerente dos Centros de Especialidades Odontológicas, Centro de Especialidades Odontológicas, os CELS, da Secretaria da Saúde de São José do Rio Preto. Doutora Heloísa, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Obrigada a você. O que são os CELS, o que é que eles fazem, o que de boas notícias que a gente tem para contar para esse pessoal todo que está nos vendo hoje? O Centro de Especialidade Odontológica, ele é um programa do governo federal, com uma contrapartida municipal, e ele veio para atender a demanda de média complexidade gerada pelo atendimento básico. Por exemplo, na área odontológica. Na área odontológica. O paciente, ele está em tratamento na atenção básica. Se ele precisar de um atendimento de especialidade, ele é encaminhado para o nosso CEL, para fazer canal, endodontia, para fazer periodontia de grande porte, para fazer cirurgia bucomaxilofacial incluso, lesão de câncer, a gente encaminha também, fazemos biópsias. A gente atende paciente portador de necessidades especiais, odontofóbico, que não pode ser atendido por meios convencionais, ele também é uma especialidade de CEL. E a gente também tem um projeto de reabilitação oral desde dezembro de 2007 no município. E agora, em 2012, a gente implantou o projeto de implantodontia, referência no Brasil, né? A gente é referência hoje, um projeto de muito sucesso e bastante funcional. A implantodontia, eu tenho a impressão que é uma das vertentes aí da odontologia no Brasil e no mundo mais requisitadas, né? Eu gostaria de conversar bastante com a senhora sobre isso, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Okay. Mas a princípio vamos começar explicando para as pessoas quais são basicamente os problemas odontológicos incluídos na atenção básica. São a cárie, coisas desse gênero, e existem limites de idade onde essas pessoas precisam ter idade determinada para ser atendido pelo CELS. Como é que funciona isso? Não, a gente não tem restrição nenhuma e nem atenção básica. Todo o usuário, a porta de entrada do CELS é a atenção básica. Então, por exemplo, o paciente ele entra na atenção básica para fazer o atendimento, o tratamento dele todinho, inclusive o odontológico. Quando ele precisa de uma demanda mais especializada, aí o dentista detecta aquela demanda, faz o trabalho dele e encaminha esse paciente. E esse paciente depois é devolvido todo bonitinho para atenção básica. Se ele precisa, ele está fazendo um tratamento e aquele dente deu canal, ele vai encaminhar aquele paciente para o canal que vai fazer a restauração, finalizar a restauração básica depois. Então a gente tem um intercâmbio com a atenção básica. O canal já é um procedimento de média complexidade? Média complexidade, tá. O canal, ele é. Quais são outros exemplos? A gente falou agora há pouco alguns deles. A gente faz cirurgias periodontais, a gente faz tratamento periodontal, a gente faz cirurgias de incluso, semi-incluso, lesões. A gente faz prótese total, prótese parcial, unitária e implante. E a gente faz o atendimento básico, dentisteria, né, no caso, de paciente portador de necessidades especiais. Isso tudo totalmente gratuito? Totalmente gratuito. Serviço do SUS e do município, né? Do município, a contrapartida do município, um investimento muito alto, mas também... E assim, este olhar social para essa resolutividade tem que ser do município. Porque o Ministério te dá um incentivo, mas a contrapartida, né, aquele investimento humano e para realmente, para ter um começo, meio e fim, né, o projeto se manter é a contrapartida municipal. E a implantodontia? Aí sim nós temos um limite mínimo de idade para as pessoas se candidatarem, até por razões fisiológicas, sim, não é isso, doutor? Para iniciar o implante, o indivíduo ele tem que ter 21 anos para ter a estrutura óssea toda formada. Ele tem um protocolo que segue as normativas da própria especialidade para ter sucesso. Na verdade, o paciente ele tem todo um protocolo e esse protocolo é avaliado lá na atenção básica, antes do encaminhamento. Então, esse paciente ele é triado e avaliado. Se ele for um paciente fumante, ele não pode fazer. Porque, na verdade, o maior índice de perda de implante, além de perder a saúde, ele vai perder o implante. Então, assim, se ele fica inapto temporariamente. Se ele parar de fumar, ele vai passar pelo tratamento periodontal e vai ser observado durante 4 meses. Se ele se mantiver, ele vai fazer. Na verdade, ele vai se candidatar a um benefício e vai ganhar 2, né? 2, e saúde é o que interessa, né? E assim, a gente tem também o paciente, ele tem que ter boa higiene,
tem que estar com o tratamento todo completado, porque se ele tiver foco de infecção, ele contamina o implante e perde. E é um procedimento muito caro e bastante delicado e tem que ser feito com bastante segurança, né? Então, assim, ele vai ser saudável de todas as maneiras, que ele vai ter uma higiene boa, ele vai parar de fumar, vai ganhar um implante maravilhoso e vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Doutor, e a gente pode garantir para as pessoas que esse implante é de absoluta qualidade, comparável a qualquer clínica que possa fazer por aí? Muito melhor, é o melhor implante nacional a gente tem e coroa de porcelana, que é a melhor coroa que tem. E assim, tudo gratuitamente e seguindo o protocolo e as necessidades de cada um. Lógico que ter osso é o principal fundamento. Essencial, né? Essencial. Se a pessoa não tiver, porque o Ministério da Saúde não cobra enxerto ósseo, que pode ser resolutivo e pode não dar certo. Então, assim, pacientes que fizeram enxerto ou que tem que fazer, a gente também não realiza. É o protocolo. A gente faz dentro de uma segurança funcional. O nosso objetivo é devolver a qualidade, a função mastigatória, não fazer reabilitações estéticas para resolver, né? Eu acho que a gente quer resolver... o projeto de implantodontia, ele vem complementar o projeto de reabilitação oral do município. Sim. Ele é um complemento. Eu não vejo um projeto de implantodontia sem ter um projeto de reabilitação, de prótese total, parcial, já instituído. Então, a gente é um programa amadurecido ao longo desses anos. São passos, né, na sequência, tem que ser mais ou menos passos que a gente galgou, porque a gente tem uma estrutura bastante funcional e organizada e uma gestão que nos apoia nesse crescimento para o bem-estar do usuário. Sem dúvida. A gente visa o bem-estar do usuário com qualidade. Doutora, muitas pessoas que, porventura, estejam nos assistindo agora, devem estar se imaginando candidato a um serviço desse, ou até que conhece alguém que deve ser candidato a um serviço desse. Existem limites, infelizmente, existem pessoas que devem ter necessidade de muitos implantes, todos os possíveis, na verdade. Mas, na verdade, nesse serviço público existe um limite do número de implantes, né? Como é que é isso? Esse limite, ele nos é dado por uma portaria do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde limita a portaria que financia o implante até 6 implantes por paciente. Por isso que eu digo que ele é um complemento da reabilitação oral. O primeiro passo seria a reabilitação convencional. Então, quando não é possível você devolver a qualidade mastigatória com um atendimento convencional, os implantes, a gente lança a mão dos implantes. Encaminhado e avaliado pelo dentista das unidades básicas. Então, ele limita até 6 por paciente. Então, não tem como eu reabilitar a boca inteira de um usuário, até porque eu tenho outro programa, que ele é coadjuvante. E é assim que a gente reabilita. Agora, os implantes, ainda que não sejam possíveis fazer todos, né? Fazendo alguns, resolve muito a situação. De repente, você reabilita um lado todo e o outro você reabilita de maneira convencional. Vai tudo depender da quantidade de osso que esse paciente tiver. Sem dúvida. Se ele tiver osso, ele vai ser feito estrategicamente para devolver o máximo possível da qualidade da função mastigatória. Quando a senhora fala em a recuperação convencional, nós estamos falando em quê? Prótese total. Dentadura. Prótese parcial, que é ponte móvel. É isso aí que nós estamos falando. Tá. Isso ainda existe, né? Há necessidade que sejam feitas. Existe um programa chamado LRPD, também financiado pelo Ministério da Saúde, que é o Laboratório Regional de Prótese Dentária, que é específico dos CELS. E ele é pioneiro, na verdade, na reabilitação. E ele foi implantado, ele também começou em 2004, tá? A gente implantou a partir de 2007, com verbas próprias do município, e aí em 2008 a gente foi qualificado, o Ministério nos qualificou. Hoje a gente é uma das unidades que mais recebem esse incentivo, porque a gente recebe pela produção, né? A gente recebe pelo que a gente produz, a gente tem uma média muito boa. Então, quanto mais você produz, mais o Ministério financia. Então, Rio Preto, a gente tem algumas unidades básicas que também fazem prótese, algumas unidades de saúde da família, até por questão de logística e de acolhimento desse vínculo, né? Nós temos a Cidade Jardim, que faz prótese também, aí o usuário não vai encaminhado para mim, ele é feito direto lá. Isso é muito legal. A CAIC também faz, o Jardim Americano, a UBSF de Gonzaga de Campos, Engenheiro Schmidt e Vila Toninho. Essas unidades fazem prótese total. De todo modo, o candidato ao implante, só no CEL. Tem que começar, mas tem que começar pela UBS, pela não é UBS, isso? A porta de entrada dele é uma UBS. É o tratamento e encaminhamento pela UBS. Eles têm uma lista, o paciente é avaliado e vai ficar nessa lista de prioridades da unidade. Quem avalia a necessidade de quem vai primeiro ou não é o próprio dentista da unidade. Ele tem a questão do vínculo. Ele sabe quais são os usuários que têm maior necessidade e qual não.
Tá. Então é bem equânime. Essas necessidades, você está dizendo, estão relacionadas com a questão da saúde mesmo. Aí não Com tem a qualidade de vida, a saúde. nenhum componente socioeconômico. Nenhum, não. Tá. O SUS, ele é universal, todo mundo tem direito. Tá. Agora, a prioridade depende do profissional que está atendendo. Ele vai ver, você tem uma pessoa super debilitada que não tem como se alimentar, porque tem uma qualidade de vida muito ruim, essa pessoa tem que... E agora, ele tem higiene boa, ele se enquadra nos padrões, em todos os protocolos. Ele é lógico que tem que ser prioridade. Na verdade, você tem que priorizar, você tem que dar mais para quem precisa mais e menos para quem precisa menos. E lá no postinho, né, como a gente chama esses locais, né, é que o odontólogo, né, o dentista vai informar, vai determinar se essa pessoa precisa de implante, quantos implantes. Se o caso dele é de implante ou se não é. Se ele está apto ou não está. Né? Pode não ser. Ele pode estar apto, ele pode, para ser retriado no CEL. Na verdade, quando o colega, isso precisa ficar bem claro, passar no postinho não é garantia de ter implante. Na verdade, ele imagina que o paciente está apto, mas tem todo um exame. Quando ele chega na nossa unidade, ele vai passar por uma nova triagem pelo cirurgião implantodontista. E aí ele vai pedir os exames. A gente faz radiografias panorâmicas digital com traçado para implante. E, se precisar, se o osso... a quantidade de osso a gente tem dúvida, a gente lança a mão da tomografia computadorizada e segmentada. São 2 exames de alta tecnologia para falar, eles é que vão determinar se o paciente ele é candidato realmente apto ou não. Isso já no CEL? CEL. Já passou pelo primeiro? Já passou pelo primeiro, faz uma nova triagem no CEL, em 2 dias específicos, e aí a pedido dos exames, ele vai no serviço, no serviço de imagem, ele faz a imagem vem pra gente, o cirurgião avalia e já... Se ele for apto, ele já está candidatíssimo, ele já é agendado. Se não for apto ao implante, pode ter outra solução. A outra solução seria a convencional. Prótese total dentadura, prótese removível, certo. Assim. Então ele não fica descoberto de maneira nenhuma. Doutora Heloísa estava me dizendo agora há pouco que esse serviço de implantodontia em Rio Preto começou há pouco menos de um ano, foi no dia 22 de abril do ano passado, 22 de abril, em comemoração ao dia de Tiradentes, né? Que, aliás, devia ser o dia de põe dentes, pois né? Pois Tiradentes põe dentes. A gente fez uma brincadeira, assim, na unidade da inauguração. Que Tiradentes tirava dente, a gente estava colocando dente na mesma data para comemorar o maior patrono que a gente tem da odontologia brasileira. Sim. E de lá para cá, de um ano para cá, quantos implantes já foram feitos? A senhora tem ideia desse número, não? A gente tem quase 500 implantes já realizados, né? Foram muitas pessoas beneficiadas e é maravilhoso de você ver, né? A alegria das pessoas, a qualidade de vida que você consegue devolver. É gratificante. E o tempo de espera, doutora Heloísa, a pessoa que entrar hoje e for candidata a implante, tiver condições de se submeter ao implante, quanto tempo ele vai esperar? Não, ele faz o implante. Se ele fizer o implante hoje, ele tem um tempo de espera para poder integrar aquele pino de titânio, que é um pino de titânio que é colocado dentro do osso. Tá. Ele tem que ter uma integração com o osso. Ele vira uma coisa só. Isso tem um tempo... Tem 3 a 4 meses, vai depender. Se for maxila ou mandíbula, 3 a 4 meses. Daí 3 a 4 meses, ele já sai com uma data agendada para fazer o cicatrizador. Quando ele faz o implante, ele já sai com uma data agendada, já do retorno dele, daí 3 meses, está garantido. Aí ele vai para um outro profissional que vai fazer a prótese sobre implante. Não esquecendo que a gente só não faz prótese de porcelana individual. A gente também está fazendo, a gente comprou conexões, já pensando na qualidade de vida do idoso e do usuário de dentadura que não para, inferior, a gente tem um projeto também, além da gente devolver a coroa isolada, a gente está fazendo prótese total overdenture, com 2 implantes. Então, assim, quando o velhinho não tem osso, ou a pessoa jovem já perdeu os dentes há muito tempo e tem uma dentadura que não para, esse paciente é encaminhado, faz a prótese convencional e ele é um candidato. A gente tem vagas também para prótese total overdenture, que é uma prótese que a gente põe 2 conexões, é como um botão, e a dentadura vem e encaixa. É um implante. Fazemos 2 implantes com encaixe na prótese convencional. A gente aproveita a prótese convencional, se ela estiver boa, a gente faz uma nova e devolve a qualidade de vida, o que é uma coisa que é o maior problema hoje do usuário de dentadura há muito tempo, é não ter a estabilidade. Toda vez que a gente, antigamente, sobretudo, falava sobre esse assunto, quando se falava em terceira dentição, já se imaginava a pessoa lá adiante, né? Além dos 60 anos, ou talvez até mais, né? Pelo que a senhora está me dizendo, hoje tem muita gente mais jovem se candidatando a esse tipo de trabalho, até porque também há a questão dos traumas, né? Dos acidentes, etc., que ocasionam isso. Como é que é isso? Eu acho que hoje, assim, tudo mudou, né? Eu acho que a nossa visão da odontologia também mudou, porque antes era muito mutilante. E hoje você está vendo que a gente está repondo, a gente está devolvendo o que a gente mutilou.
Então, esse olhar do Ministério da Saúde e do governo municipal vem de encontro a esse anseio da pessoa já é traumatizada, ela já perdeu na infância por N motivos, falta de cuidado, falta de orientação, e hoje ele tem tudo. Na base que ele tem toda essa orientação, desde bebê, então ele vai chegar um adulto, né, essas crianças vão chegar na idade adulta em melhores condições, e não vão precisar de tanto implante. O implante daqui 10, 20, 50 anos vai ser obsoleto, porque essa geração já está toda articulada para não precisar. Mas essa nossa geração, a geração, eu digo essa nossa, ela era pobre em orientação. Sem dúvida. Então, isso vem complementar essa demanda e, assim, e repor e devolver qualidade de vida, eu acho que é melhor do que tirar, né? É mais gratificante. Doutora, e quando a senhora fala em alguns anos atrás, falar em educação básica, em prevenção, isso se limitava para as pessoas que não tivessem condições econômicas suficientes para isso, se limitava àquele atendimento nas escolas, né? Que era uma coisa... que era só para crianças de determinada idade, né? Era incremental, um tratamento incremental. Era só criança de 7 anos que era prioridade. Hoje não. Você pode ter uma criança de 3 anos, um bebê, com cara. Eu atendo lá, bebê. Uma das especialidades que se chama PPNE, que é paciente portador de necessidades especiais, a nossa especialidade é atender bebês de 0 a 3 anos com necessidade curativa. De mãe que talvez negligencia, crianças que têm, por exemplo, refluxo, que causam cáries generalizadas. Esse bebê vai para o atendimento no nosso CEL, tá? Certo. Ele é atendimento contido, porque não existe condicionamento de bebê. Na verdade, ele é contido para não se machucar e não machucar, não sofrer um acidente maior. O atendimento dele é lá. Quando a gente não consegue fazer o atendimento com o imobilizador, ele é encaminhado para o atendimento por sedação e hospitalização no AME. E a gente tem essa referência também, quando é um atendimento que não é resolutivo lá com a imobilização, ele é encaminhado para o AME. Leva-se para algum lugar que resolva. A gente encaminha para o AME, a gente tem um fluxo definido já. Então, a gente está todo coberto, entendeu? A odontologia está toda organizada do começo ao fim, que o fim seria o atendimento de alta complexidade, que é hospitalar, que a gente tem referência para o HB, para casos de câncer. Tá. A gente faz avaliação de lesão todos os dias. Não existe um dia de campanha de prevenção de câncer bucal. Nós estamos lá fazemos avaliação todos os dias. E esse paciente, assim que ele é encaminhado, a gente detectou, a gente encaminha, ou a gente faz biópsia, e pegando o resultado, a gente já encaminha com um laudo. Se ele não for um laudo positivo, o paciente ele é avisado que está tudo bem. Mas se ele for a gente marca uma consulta, encaminha esse paciente, a gente não larga, entendeu? E se ele for um paciente que demanda um atendimento com sedação, um atendimento convencional, ele é encaminhado para o AME. Então, a gente atende tudo, né? Da básica, a média, a alta, que seria o atendimento hospitalar. A senhora mencionou aí a questão do câncer bucal, né? O odontólogo acaba sendo a pessoa que descobre isso, a pessoa que mais descobre. E agora isso tem muito a ver com os hábitos das pessoas. O cigarro, sem dúvida, deve estar entre eles. E bebida. Na verdade, a idade de 40 anos, o fator predisponente é álcool e fumo, né? As duas, a combinação fatal. São os maiores casos, o maior índice de casos que a gente pega são realmente alcoolistas, fumantes, e que às vezes eles veem a lesão, querem dolor, né? Um alerta. O câncer, ele não dói. Uma lesão maligna, ela não dói. E é aí que está o perigo. Então, quando você vê uma lesão, isso serve de alerta para quem está te assistindo. Olhem sua boca uma vez por mês, né? Puxa a língua de um lado, puxa a língua do outro, olhem sua boca, aprendam a se olhar. Uma espécie de autoexame bucal. Isso, como câncer de mama. Por que não fazer, né? Faça um autoexame. Apareceu uma lesão que você não sabe de onde veio, procura o dentista da sua unidade básica e, se houver necessidade, ele encaminha para mim. É preferível a gente pecar por excesso de zelo do que por falta. O que acontece normalmente com essas pessoas que têm o maior risco e que têm os maiores problemas? Eles veem a lesão e deixam. Quando eles são encaminhados, já não tem muito o que fazer. E o câncer de boca, ele é uma incidência muito grande, acho que é o terceiro maior incidência. Mas ele descoberto, rapidamente, ele tem cura. Então, é um alerta. Olhem, façam um exame e procurem a sua unidade. E eles vão encaminhar se houver necessidade ou tiver alguma dúvida de precisar de um diagnóstico mais preciso. E a gente está lá para isso, para servir. Doutora, há pouco tempo atrás, conversando sobre uma questão da saúde da mulher com o médico da área de saúde da mulher, ele falou que 90%, sei lá, um número parecido com isso, tinham soluções na base da água e do sabão, né? No caso da odontologia, acho que a velha e boa escova de dentes e a pasta dental também, né? E fio dental. E fio dental. Porque, na verdade, o fio dental, ele não é um artigo de luxo.
Ele é uma necessidade porque ele limpa onde a escova não chega. Hoje, a cárie é uma doença mais fácil de curar. Se você tiver uma excelente higiene, passe e escova, e não precisa ser da mais chique nem de nada. Um fio dental pode ser o mais simplesinho, não precisa ser aquele de marca. Você não tem a doença cárie. Doença cárie é uma doença mais fácil de curar. Porque com a prevenção e promoção você consegue não ter a doença. Olha que coisa boa. São hábitos de higiene, né? Saudáveis. E isso é desde bebê. Então as mães têm que se atentar. Que se ela ensinar isso para o filho dela, entendeu? O cuidado começa no bebê. Quando ele ainda nem tem dentes. A gente tem bebê clínica na unidade também. Nas unidades, para ensinar as mães a importância desse cuidado. Todas as unidades, toda quarta-feira, a maioria das unidades, tem algumas unidades chaves que tem bebê clínica. A UBS Central, onde a gente está em cima lá, na Filadélfia, também tem toda quarta-feira. Isso é muito legal. Então, assim, a gente tem que começar do básico, né? A saúde da família, ela tem essa dinâmica e a UBS também. A senhora falou uma coisa tão importante aqui que eu vou até pedir para a gente comentar de novo. Quer dizer, essa demanda existente hoje, por exemplo, na implantodontia, né? Muitas pessoas... Daqui a alguns anos talvez isso não exista mais, ou pelo menos vai reduzir muito, né? Nós vamos ter um programa super enxuto. Porque essa geração daqui a 50 anos, que está se cuidando hoje, que você chega hoje aos adolescentes, tem todos os dentes. Ele não vai precisar de um implante, a não ser que ele sofra um acidente. Então vai ser uma coisa pontual. O que é regra hoje vai ser pontual daqui no futuro. E isso é evolução. É verdade. O que hoje é um problema de saúde pública vai passar a ser pontual. Não, vai ser não. Porque a gente, né, as pessoas vão passar e as gerações vão se renovar e essas pessoas já têm uma visão diferenciada. Doutora Luísa, mas tem uma coisa que na odontologia não mudou nos últimos anos. O barulho do motorzinho. O que faz para mudar? Porque o senhor disse agora há pouco que existem odontofóbicos, né? Sobretudo crianças que têm medo de dentista. Não sei se a expressão é essa. E como tratar com isso? Na verdade, olha, o odontofóbico, ele depende, ele tem várias questões, né? Pode ser uma coisa pessoal, pode ser de criação, pode ser de formação, pode ser traumas anteriores de vida. E está tudo relacionado com a pessoa no individual. Não dá para você generalizar e falar todo mundo. O odontofóbico é aquele que não consegue, não deixa. O trauma dele é tão grande que você não consegue fazer no atendimento convencional, que é na cadeira, bonitinho, anestesia, gospe, levanta. Tá? Esse paciente que a gente atende odontofóbico, ele tem que ser atendido imobilizado, contido. Então é todo um trabalho dos profissionais que estão lá, que ele tem que ter preparo. Ele faz a criança imobilizada. E eu acho que o que é engraçado é que, embora pareça chocante, né, a imobilização, a contenção, é uma maneira de garantir segurança, porque se uma agulha quebrar lá, essa criança vai ter que ir para o hospital, não tem ninguém que faz, é um tratamento muito caro. Quem faz a nível particular é caríssimo. Então a população acaba não tendo acesso, essa criança vai perder todos os dentes. Claro. Então a gente está lá para suprir essa demanda. Esse atendimento ele é imobilizado com autorização dos pais, o pai entende, é explicado para o pai que esse atendimento convencional, que já foi tentado na atenção básica, e tem isso no protocolo. Tem que ter duas tentativas de atendimento na atenção básica. Que pode não ser uma fobia, pode ser só uma manha. Isso. Tá? E aí, engraçado, que às vezes a gente tem criança que entra como odontofóbica e é manhosa. A gente imobilizou 1, 2, 3 vezes, ela fica boazinha e volta para a básica. Ela fala, não quero isso. E ela se torna uma criança, é o fator condicionante, acaba sendo. E muitas vezes, no término do tratamento, ele mesmo já se imobiliza, a gente fala, olha o cobertor, e é uma questão de educação, porque ele acaba vendo que aquilo não dói, não machuca e que não há motivo para ele... Não tem risco nenhum. Não tem risco nenhum. Chega aos adultos também esse problema? Não, olha, né? Os adultos, quando tem essa demanda, como eu não tenho estrutura para atender isso lá, encaminhado diretamente, é o mesmo esquema. As unidades detectam esses pacientes psiquiátricos, problemas com Alzheimer, pacientes de risco, eles são avaliados pelo serviço de atendimento domiciliar, os acamados, e encaminhados para o AMI também. E esses adultos psiquiátricos que eu não conseguiria conter, que tem um limite de idade para contenção, que uma criança de 9 anos muito grande, você não consegue conter, ela é muito forte. Exato. E aí esse paciente, para não criar mais trauma, é encaminhado para o AMI. Na atenção básica, eles encaminham direto também. Quando esse paciente adulto chega e ele também é odontofóbico que não deixa, ele é encaminhado para fazer por sedação e aí faz todo o atendimento numa sessão só. E assim, é lógico, existe o risco, a sedação e a anestesia geral sempre existe um risco. Então a imobilização, ela vem numa proposta do governo e é um projeto do Ministério da Saúde para reduzir os riscos também. Então, assim, o que parece às vezes traumático acaba sendo mais seguro porque a criança não corre risco de uma anestesia geral. Então, também é um complemento.
A anestesia geral é um risco, sem dúvida. Já a anestesia odontológica não representa risco. Não. Isso é... Eu acho que depende muito do cuidado, né? Da quantidade, existem quantidades. Eu acho que todo mundo tem que estar antenado que é química, é um medicamento. Né? E como o medicamento, ele tem um limite. Claro. Né? E lógico que tem a especificidade de cada um, as alergias, mas a gente tem que estar... A gente tem preparo para lidar com essas questões. Os profissionais em geral estão muito bem preparados. Todos estão preparados, dentro mesmo na atenção básica ou na especializada, eles têm esse conhecimento. Mas acidentes, ninguém está livre de acontecer. A gente espera que eles não aconteçam. E então a gente faz uma anamnese muito bem feita. Mas e depende, você pega um paciente hipertenso, por exemplo, ele entra para uma cirurgia, ele está normal. No momento da cirurgia, ele pode ter um pico hipertensivo e ter uma hemorragia pós-operatória. A gente tem que estar preparado para aquilo, para estancar aquela hemorragia, para encaminhar aquele paciente, para reduzir aquela pressão. É o que eu estou falando, são os acidentes de percurso que acontecem, mas às vezes ele entra, o hipertenso, o diabético, ele tem que estar compensado. Você não pode, mesmo na atenção básica ou especializada, fazer uma cirurgia, uma diabetes acima de 150, 180, porque ele corre o risco de ter uma hemorragia e não cicatrizar. E sempre você tem que o profissional tem que estar sempre muito bem informado dessas condições. Muito bem informado e fazer destro. A gente faz exame, diabético, a gente faz o exame antes da cirurgia para não correr risco, porque às vezes eles mentem, ele fala, ai, não comi, não, minha diabetes está ótima, porque às vezes eles não levam o exame para você pede, mas eles não levam. Certo. Então a gente faz o teste antes, para se garantir que ele não tenha um problema mais sério. Puxa vida, quanta coisa que tem que ser vista, que tem que ser... E que as pessoas não sabem, que esse cuidado todo, essa dinâmica toda, que os dentistas da saúde pública hoje têm. Às vezes até mais que um consultório privado, porque nós temos uma responsabilidade de gestão muito grande. Sem dúvida. Doutora, e o financiamento disso tudo? Quer dizer, o senhor já disse que é uma parte do governo federal com contrapartida do município, né? Em termos de orçamento, quanto custa isso para a cidade de São José do Rio Preto? Olha, só o Cell Centro hoje, a gente tem 2 unidades, um Cell Centro dentro da UBS Central no primeiro andar, e nós temos um Cell Norte que está sendo reinaugurado, porque ele era um espaço que foi ampliado e muito legal, com climatização de recepção, nos moldes que a gente gostaria, que a gente vai tentar para o Cell Centro também. A contrapartida, só para você ter uma ideia, hoje o Ministério da Saúde, nosso financiamento ficaria em torno de quase 30 mil para custeio de manutenção, de material, essa coisa. O governo dá uma contrapartida de 50 mil para a reforma de um prédio. Certo. Depois ele custeia mensalmente. Hoje esse custeio ele dá o dinheiro para a prótese, vamos para custeio, ele vai custar o Cell Centro hoje quase 30 mil, a gente vai receber de 30 a 40 mil. Nosso Cell Centro hoje custa 200 mil. Nossa Senhora. Então a contrapartida do município é violenta. É maior do que muito maior, e só que sem o incentivo, sem o projeto Brasil Sorridente, sem os CELS, a gente não teria especializado. Porque eles nos fornecem consultórios, eles dão uma logística, tá? Um incentivo, um dinheiro para reforma, dá uma estimulada. E tem todas as portarias que norteiam o projeto. Isso facilita o investimento pelo gestor, porque ele está investindo de maneira correta. Fazem parte desse componente de custos, né, doutora? RH. Os materiais, sem contar RH, toda a estrutura. Que é o nosso maior custo hoje é RH. Para manter bons profissionais. Sem dúvida. E adequados. Isso. Para suprir essa necessidade. Por exemplo, o Cell Centro é referência para 280 mil pessoas e o Cell Norte para 160. Então, cobriu a população da cidade. Isso. Então, tem as unidades que são referência do Cell Norte e as unidades que são referência do Cell Centro. Então, assim, as unidades básicas, elas encaminham de acordo com a sua referência. A área norte vai encaminhar para o Cell Norte, a área do centro encaminha para o Cell Centro. E eu estava dizendo, os custos incluem, por exemplo, os materiais de prótese, etc., todo o material odontológico necessário, e até as imagens, né? As radiografias, etc., isso custa, né? Tudo custa. As imagens não são, diga-se de passagem, que as imagens não são financiadas pelo Ministério. Na verdade, o Ministério financia um implante e a prova sobre implante. Você tem que comprar essas imagens. Você tem que comprar as imagens, então tem que fazer boas compras para poder suprir para não encarecer demais para o município. Então, isso sai das compras que a gente faz e da quantidade que a gente produz também para poder ter o financiamento para isso. Vem verbas, a gente recebe verbas mensais de custeio que dá para pagar as imagens, tá? Então, essas imagens podem sair desse custeio mensal. Certo. Então, a odontologia, o mais caro da odontologia é a mão de obra, né? Então, o material é o dentista mesmo, é o profissional, é a mão, né? A odontologia é a mão, né?
E esse é o nosso maior investimento hoje. Eu acho que 90% do nosso investimento é RH. E eu acho que também, além do maior investimento, certamente também o maior desafio, né? Porque arrumar gente, conseguir gente é difícil, sobretudo numa área de formação universitária muito especializada. Quer dizer, deve ser uma coisa bem complicada. Nossa unidade só podem trabalhar, a gente procura, né? Nossa unidade, todo o nosso RH é especialista. Essa é uma demanda, não é uma exigência do Ministério da Saúde. Ele fala que para fazer CEL, especialidade, você não precisa ter especialidade, mas é bom. Então, assim, a gente entende que o especialista, ele estudou muito, ele tem uma graduação e uma formação particular. E ele vai desenvolver dentro dessa particularidade. Isso é importante, porque não é uma pessoa qualquer que está ali. Você pode, na minha unidade hoje, fazer um canal, eu garanto para você. A gente faz testagem de material, a gente faz testes químicos, testes biológicos, toda a nossa carga é testada com a maior segurança. As auxiliares de saúde bucal são treinadas, são maravilhosas. Então, assim, tem uma responsabilidade, e os dentistas também. Então, assim, a gente tem uma unidade hoje muito responsável, cada um sabe o seu papel social. E eles primam por isso, eles têm orgulho de estar onde estão e fazer esse trabalho maravilhoso, e eu tenho orgulho de estar falando sobre eles aqui hoje. Sem dúvida. E agradeço. Mas nós vamos continuar conversando. Só vou pedir a sua licença para um rápido intervalo do nosso programa e a gente volta daqui a pouco para continuar conversando sobre esse serviço de excelência que é prestado pela Secretaria da Saúde de São José do Rio Preto através dos Centros de Especialidades Odontológicas, os CELs. CEL mesmo, né? CEL mesmo, muito aproveitando azul. O trocadilho. Um rápido intervalo e nós voltamos já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. E liberdade, eu também quero falar. De outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. E a versão dos que detêm, daqueles que estão no poder, não pode ser considerado. Nunca verdade pra você, todos na comunicação é o que nós queremos ver. Quero ter os meus direitos muito bem representados. Chega de manipulação, queremos ser respeitados. Eu também quero falar e tá dado nosso recado. E liberdade, eu também quero falar. De outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade, discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade, prestamos serviço, ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas, de olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. Estamos de volta com o Opinião Cidade, aqui na TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto, conversando hoje com a doutora Heloísa Amélia Aparecida Garcia Amaral, nome comprido, né, doutora? Comprido. Que é a gerente dos Centros de Especialidades Odontológicas, os CELs, da Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto. E ela já nos informou aqui sobre uma série de serviços e procedimentos odontológicos prestados à população por essas unidades. Eu queria que a gente começasse agora, doutora, a senhora está dizendo que já são 2 CELs existentes em Rio Preto. Um que cobre a central, né, o CEL central, e o CEL norte, né? A área norte, cobre toda a área norte. Onde eles estão localizados? Onde eles estão localizados exatamente? Quais as regiões da cidade que eles cobrem? Ok.
O Céu Centro, ele está localizado na Filadélfia, Gouveia Neto, 3165, no centro, atrás da Biblioteca Municipal, junto com a UBS Central, dentro do complexo, junto com o complexo UBS Central ARI. Certo. O ARI está na Rua São Paulo, entrada pela Rua São Paulo. A gente tem na parte, no andar de baixo, a UBS Central, e eu estou no primeiro andar, o Céu Centro. Ele tem quase 500 metros ali, a gente tem 10 consultórios, tocando direto, recepção, todo completo. E o Céu Norte, ele é um céu menor, ele é um céu tipo 2. O Céu Norte Centro é o céu tipo 3, que é a referência. O céu tipo 3, ele tem que ter até 7 cadeiras, nós temos 10. E todas tocando hoje, tá? O Céu Norte, ele tem o céu tipo 2, ele tem que ter 4 cadeiras. E ele vai ser reinaugurado, porque ele passou por uma reforma, junto com a reforma da UBS do solo. E a gente está voltando, reinaugurando agora, dia 22 de abril, muito provavelmente. Certo. E ele atende toda a região norte. Então, ali pega Maria Lúcia, Santo Antônio, Solo Sagrado, Vila Maior, Vetorazo, Eldorado, Cidadania, eles encaminham para essa região. Onde que ele fica exatamente? Ele fica dentro da UBS Solo Sagrado. Ah, tá, no solo. Tá? Tem uma entrada própria, ele não é dentro, ele é do lado. Nós estamos falando de uma região onde moram pelo menos 100 mil pessoas ou mais, né? Sim, cresceu muito, muito mais que o centro. Eu lembro que quando a gente começou o Céu Norte, ali era uma referência para 140 mil pessoas. Hoje já tem 160 mil pessoas naquela área. Que inaugurou ali Nova Esperança, Cidadania, Renascer. Aí foi sendo incorporado, porque é mais fácil o acesso, na verdade, né? Tá. E todo o restante da cidade tudo para o centro. Central. Tudo. Americano, Estoril, Schmidt, Jaguaré, Caique, Cidade Jardim, eles encaminham tudo. Americano, todas as especialidades, todas as outras unidades encaminham para a gente aqui no centro. Doutora, a senhora falou aqui de alguns serviços prestados, os implantes sem dúvida são um deles, mas também a endodontia de um modo geral, né, os canais, etc., que custam caros. Feitos aí pela odontologia particular, odontologia privada, né? Eu imagino que isso deve atrair o interesse de muitas pessoas, já que a qualidade é tão indiscutível assim, né? Felizmente é assim. Felizmente. Né? E não há um risco como conter essa demanda toda, né? Quer dizer, existem critérios que devem ser estabelecidos para quem pode ou não se beneficiar desses produtos. Olha, qualquer usuário que esteja fazendo tratamento na rede básica e necessite de um canal, nós não temos cotas. Quem precisar e for encaminhado vai entrar no nosso serviço de maneira muito dinâmica. Na verdade, o que ele precisa? Ele precisa entrar na unidade básica, ser validado, o dente tem que ser aberto, limpo, curativado, ele já vai com curativo para otimizar a produção de canais. Certo. Na verdade, hoje a gente é uma unidade bastante produtiva porque tem todo um protocolo, esse protocolo prévio implantado. O usuário ele tem que passar pelo dentista, não é só para olhar e ver, ele olha, abre, limpa, curativa, tira a dor do paciente, o paciente é encaminhado sem dor, porque o meu atendimento não atende emergência, ele é eletivo. Porque hoje, graças a Deus, nós temos uma agenda muito legal. A melhor agenda do Brasil hoje. Hoje, o único céu do Brasil que tem uma agenda de 15 a 20 dias é São José do Rio Preto. 15 a 20 dias? Quando você saiu da sua unidade, você chegou na minha unidade, você passa por uma triagem, eu agendo para de 10 a 20 dias. Hoje está para 10 dias, mas ela pode chegar até 20 dias, que é o normal. Tá? É uma meta sua, de sua equipe, tentar baixar isso. É uma meta da nossa equipe produzir muito e deixar menos pessoas na fila. Entendeu? E em caixas, a gente, por exemplo, se você chegar com uma guia para o agendamento hoje no nosso céu e faltou, que eles faltam, tá? Mesmo tendo um serviço de bastante qualidade, o paciente, o usuário, às vezes, ele não se compromete com o serviço também. E ele esquece que se ele faltar, meu dentista não vai ter o que produzir e a fila vai aumentar. Vai prejudicar alguém que estava esperando. Então, o que a gente elaborou como estratégia aqui também é o pulo do gato na endodontia e um pulo do gato para os céus do Brasil. A gente implantou antes dos canais, uma triagem e um canal. Se o canal falta, a triagem é o seguinte, o paciente chega com a guia para candidato a canal, ele vai ser encaixado numa avaliação de triagem, antes do canal. Se o canal dá certo e faltar, ele já é encaixado e começa automaticamente. Ali mesmo, na mesma hora. Aí a gente otimiza, a roda gira. Então as perícias são uma estratégia, quando ele recebe a guia lá, ele não tem tempo, ele pode ir o dia que ele quiser. Ele vai ser agendado antes de todos os canais dos profissionais. Certo. E aí, faltando o canal, ele já começa. Então, eu não fico gente na fila. Ele vai rodando. Ele passou por essa triagem, ele é agendado de 10 a 20 dias do canal. E ele saiu, então, do postinho, saiu da atenção básica e é encaminhado para o céu. Para agendar essa triagem. A senhora diria que é quase que um atendimento em nível particular, aí, de padrão particular. Muito melhor.
entendeu? Depois que ele termina o canal, ele recebe uma carta conduta e vai fazer a restauração, a obturação final, que é da atenção básica lá na unidade básica. Então, é um trabalho super integrado, de muita qualidade. Hoje, no serviço privado, você não vai fazer um canal com menos de 15 dias, porque até tem um curativo de demora. Por exemplo, quando você começa um canal, se for um dente com necropulpectomia ou um dente com exudato, se tiver pus vai levar mais tempo, porque vão ser vários curativos, até você não pode fechar nada com pus lá dentro, né? O canal com necropulpectomia, ele tem que ser feito em 2 sessões. É o protocolo. Você tem que fazer, abrir, limpar, curativar hoje, pôr um curativo antisséptico nele, desinfectante, e daí 5 ou 10 dias agendar um retorno, para ter certeza que a hora que você fechar, o paciente não vai ter uma recidiva de dor ou infecção. É um protocolo. Então, se você entrar hoje com... Você vai demorar 15 dias, mais 15, né, entre os curativos, por conta do processo, do protocolo, em 30 dias seu canal está feito. E no serviço privado é igual. Se você entrar hoje, você vai ficar com os mesmos 15 dias de curativo, porque você tem que ficar, é protocolo da especialidade. A não ser que seja uma polpa viva chamada biopulpectomia. Quando esse paciente chega da unidade e ele é uma bio, ele é feito o canal no mesmo dia na minha unidade. Ele segue o padrão de uma empresa privada. O protocolo é o mesmo. Doutora, tanta excelência nessa prestação de serviço, a gente fica imaginando que vocês tenham objetivos de se aprimorar cada vez mais, etc. Por exemplo, nós vamos chegar no dia do... Aliás, eu posso até estar sendo desinformado ao fazer essa pergunta, pode ser até que já exista isso. Mas nós vamos chegar no dia em que a ortodontia possa ser atendida também? Como é que vai... Como é que tá? A gente tem um projeto de ortodontia na gaveta já. Quando sai a portaria do Ministério do projeto de implantodontia, ele sai junto à portaria da ortodontia. Mas é preciso que se entenda que um projeto tem que ser consolidado primeiro antes de você pensar num outro projeto. Então, assim, é lógico que o projeto do Ministério, ele privilegia só criança de 6 a 12 anos, né? O SUS é isso, ele é limitante. Não dá para fazer implante para todo mundo, como também não dá para fazer ortodontia para todo mundo. E é um projeto que demanda várias tecnologias também e logística. Então, assim, vai ter um dia que nós vamos ter ortodontia. É assim que a gente tiver uma estrutura física, hoje a nossa estrutura física não comporta, né? A ideia é que se construa um céu novo, com bastante salas e consultórios para a gente poder desenvolver também a ortodontia, o que seria muito bom para o município. Mas existe um projeto, já temos um projeto pronto na gaveta para quando esse dia chegar. Boas notícias. Boas notícias. E no futuro, como a gente não imaginava que há 30 anos atrás que nós teríamos canal, prótese e implante, a gente também vai ter ortodontia no céu. Eu fiz essa pergunta da ortodontia porque me ocorreu assim, que o que é o primeiro fator que leva uma criança, a pessoa, ao dentista? A dor, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a dor. No caso da criança, no caso da ortodontia, o bullying também leva, esses problemas sociais que a pessoa às vezes tem por causa disso. Né? Emocionais. Que geram. Pensando nisso que o governo, quando ele coloca o projeto de ortodontia junto, numa mesma portaria da implantodontia, ele pensa na criança de 6 a 12 anos. Que você tem que limitar, porque tem que ter um acompanhamento. Então, assim, esse estudo a gente vai ter que, a gente consolidando o projeto de implantodontia, isso para um futuro, ele vai acontecer, naturalmente, porque é o que vai faltar para a gente, né? Sem dúvida. Na verdade, vai faltar e a gente tem toda uma ideia de como isso funcionaria já. Na verdade, isso já está bem estabelecido no projeto. O know-how vocês têm, né? Agora é fazer, né? Sim, o know-how a gente tem, mas depois é investimento, é pensar nos investimentos. Hoje a gente parou... Ele está todo pronto, só falta a gente pensar consolidando a implantodontia para a gente, porque são várias nuances, né? Você tem que trabalhar em várias frentes e vários pregões e várias compras, é laboratório, é um para coroa. E a ortodontia não é só material, é também laboratório que vai fazer o implante, e são vários tipos de prótese, né? De aparelhinho que tem. Sim. Então você tem que fazer um planejamento de uma demanda média do que você vai oferecer. A tecnologia vive evoluindo muito nessa área, né? Cada dia tem novidade nisso. Mas eu acho que é uma consequência natural e que vai acontecer. Em São José, eu costumava dizer que se São José do Rio Preto não fosse pioneiro em implantodontia, ninguém mais seria. Porque a gente tem um serviço super organizado, de uma gestão maravilhosa, com o apoio da secretaria que entende essa demanda da gente querer um SUS de qualidade de primeiro mundo, vem de encontro ao que a administração quer e investe nisso e acredita nos profissionais que estão fazendo esse trabalho. Eu acho que isso é mais importante, essa credibilidade de levar adiante um projeto dessa monta para uma cidade de São José do Rio Preto. E o Ministério da Saúde reconhecendo isso. E outras cidades do Brasil vindo buscar essa tecnologia. É isso que eu ia perguntar, né? A senhora estava me dizendo que existem
várias cidades, vários estados do Brasil, etc., procurando se informar aqui para fazer lá também. Como é que é isso? Nós somos convidados, né, a gente é reconhecido pelo Ministério da Saúde como um projeto pioneiro de implantodontia, não por ser pioneiro, mas porque nós temos um projeto bastante estruturado e funcional e que continua funcionando da mesma maneira. Não é porque começou ano passado, em 2013, que ele vai se interromper, não. A tendência dele é se consolidar, como eu te disse, porque ele é um projeto bastante interessante e bastante funcional. E, assim, dia 31 de janeiro, houve um segundo encontro nacional do Brasil Sorridente, junto com o maior congresso internacional da América Latina, né, 32º CIOSP em São Paulo, né, pela PCD. E a gente foi convidado, o município de São José do Rio Preto foi convidado, especialmente, né, a minha pessoa, para fazer a apresentação, para dar uma palestra sobre o nosso projeto e mostrar como é que a gente fez. E, assim, tinha funcionários públicos do Brasil inteiro nesse congresso, né? E eles ficaram maravilhados. E assim que acabou a apresentação, a gente chegou de São Paulo, a gente começou a receber pedidos de visita para... Eles querem implantar também. Então, eles querem ver a nossa tecnologia não só do implante, mas de gestão, de resolutividade. Porque nosso céu é bastante resolutivo, o Ministério da Saúde reconhece isso quando nos coloca como referência e nos indica para outros estados. Paraíba, Espírito Santo, Minas Gerais, muitos coordenadores querendo nos conhecer. Agora, no começo de maio, a gente já vai receber a visita do coordenador do Espírito Santo e o implantodontista de lá, que vem absorver a nossa tecnologia, aprender a nossa tecnologia e tentar implantar lá. Puxa. E isso é muito importante para o município, porque a gente acaba sendo referência. A nossa apresentação ia ficar disponível no site do Ministério como referência. Não é para qualquer município que pode se dizer. E o Ministério da Saúde nos indica as pessoas, quando as pessoas falam que querem fazer implante, eles acabam dando o nosso contato aqui de Rio Preto e eles acabam entrando em contato e a gente, né, junto com a Secretaria de Saúde, requerendo essas visitas para aprender a nossa tecnologia. Então, a gente está exportando tecnologia de trabalho. Quer dizer, os CELS são um programa do Ministério da Saúde, eles existem em todo lugar, sim, mas existem CELS mais céus que outros, mais né? azuis. Mais azuis que mais azuis que outros. O nosso céu é um dos mais azuis, pode-se dizer assim. Eu vi isso de uma coordenadora do Ministério que esteve aqui avaliando o nosso céu. Ela disse que o nosso céu é mais azul. E isso é um elogio. Que bacana. A senhora está de parabéns e, aliás, toda a equipe, né? Porque também não se consegue fazer isso sozinho sem uma grande equipe, né? Eu devo tudo isso. Eu acho que, assim, eu sou a mentora, a gestora, né? A capitã, mas eu tenho muito para dizer. Eu acho que eu não conseguiria esses resultados e essa resolutividade se eu não tivesse uma equipe tão comprometida e tão engajada nesse propósito de servir bem. Entendeu? Eles têm orgulho, eu tenho muito orgulho da equipe que a gente formou, dos dois CELS, eles trabalham igualmente, o tempo de agendamento é igual, as duas equipes são comprometidas e isso é muito importante. Essa gestão unificada, eu sou gerente dos dois CELS, né? A partir do momento que o CEL Norte retornar, provavelmente a gente está treinando uma outra pessoa para ficar na gerência do CEL dentro dessa perspectiva de trabalho. Já descentralização. Isso, tal. Tá. E ele está preparado para essa separação. Hoje, agora, eu consigo largar um dos filhos, né? Porque são 2 filhos, eu não conseguia largar nenhum. Não conseguia porque eles tinham que funcionar igualmente, com a mesma excelência. E hoje a gente conseguiu isso. Isso é muito importante. Só que tudo isso a gente deve a essas pessoas maravilhosas que estão com a gente. Eu sou muito feliz de ter pessoas assim e que trabalham por acreditar. Né? A gente acredita que a gente faz a diferença. Tem que ter comprometimento, né, doutora? Sim. Se você acreditar que você faz a diferença, você vai fazer. O SUS é isso. O SUS vive de pessoas que querem fazer a diferença. Eu acho que é um excelente programa, tá? Desde que a gente acredite nisso e a gente faça isso acontecer. Nós fazemos acontecer com muito orgulho. E nós estamos falando de serviços de alto valor agregado, né? Sim, a questão de implante. Exato. Quanto custa num consultório? Não gostaria de ficar aqui fazendo essas comparações com o serviço público, que não é o caso. R$ 1.500 a R$ 1.500 a R$ 2.000 o implante, né? Um implante com uma coroa pessoa colocada. Que puder fazer 6, olha só o ganho que ela está recebendo. É um carro. Realmente. E a gente tem pessoas que a gente faz 5, 6, pessoas que a gente, por exemplo, uma prótese overdentro também não vai sair por menos de 3 mil.
e você pega um usuário que não tem qualidade de vida e você coloca 2 implantes naquele usuário e trava uma prótese ali para ele poder se alimentar, olha que coisa maravilhosa. Não adianta você, eu costumo dizer que a qualidade de vida está muito relacionada com o que você come. Aliás, a saúde começa pela boca. Sim. Se você tiver alimento e você não tiver como comer, o que adianta? Sim. Tá? Gera problemas sérios de saúde, né? Estomacais, enfim. Sim, úlceras, problemas envolvem todo o organismo. Então, assim, o implante ele não é uma proposta eleitoreira de maneira nenhuma, ele é uma proposta de trabalho. Uma proposta de trabalho que vem de encontro a uma necessidade, como você falou, que é mutante. Hoje o implante é necessário. Amanhã, depois, a ortodontia, porque a gente já vai ter crianças que não têm cárie. Qual vai ser o problema? O problema de má formação. Então, a realidade hoje é mesmo. A gente investir a longo prazo, esse vai ser a realidade. É o que falta para um céu. Só isso. Doutora Luiz, de um modo geral, a gente, lembrando lá do tempo do dentista de escola, que cuidava rudimentarmente ainda de todos esses problemas da saúde bucal no Brasil, etc. Com essa evolução toda que a gente teve, hoje a gente pode dizer que o brasileiro, o rio-pretense, no nosso caso, de modo geral, está sendo muito bem atendido, né? Está mastigando bem, está comendo bem, na verdade. Comendo bem, mastigando bem. Ele tem a chance de se cuidar de todas as maneiras, de aprender a importância da higiene. Porque, na verdade, a educação, a saúde bucal, ela começa pelo autocuidado, que é desenvolvido lá na atenção básica. Quando ele está em tratamento, isso é trabalhado nele já, a importância do autocuidado. Porque é o que você falou, a doença mais fácil, que eu falei, a doença mais fácil de curar é a cárie. Né? O problema periodontal é a mesma coisa. Se você tiver uma higiene boa, 100%, você não vai ter um problema periodontal. Não vai ter tártaro, não vai ter placa, você não vai ter cárie. Então, assim, esse trabalho, ele começa ali na atenção básica, com a saúde da família, que tem a questão do vínculo, né, dos agentes de saúde que também reforçam essa dinâmica do autocuidado, que são facilitadores do processo e acabam culminando com a média complexidade. Porque o atendimento não é interrompido, por exemplo, na básica antigamente, quando você faz esse processo, eu vou fazer um paralelo também. Antigamente, quando a gente atendia um paciente, eu já estive na rede básica, sou funcionária de carreira e posso te dizer, quando a gente chegava num ponto do indivíduo ter um canal para fazer e ele não tinha condição, ele pedia, pode arrancar. Eu não tinha essa opção. Hoje eu tenho opção. Se o usuário ele quiser manter aquele elemento, que hoje isso é saúde, hoje tem essa ideia de que é saúde, ele é encaminhado e vai fazer esse canal e vai voltar e vai ficar com seus dentes na boca. Era uma coisa meio mutiladora. Era mutiladora, mas era o que tinha. E na escola muito pior. Então, assim, porque era muito restrito, né? Eles eram restritos por questões de material e equipamentos, que eram aquelas cadeiras que dava até medo de sentar, eu lembro disso. Mas então, hoje mudou muito a estrutura, hoje os consultórios são mais bonitos, o barulho continua. O barulhinho do motor é um problema. Continua, não tem como. Mas ainda, hoje tem várias tecnologias e a performance do colega hoje faz com que seja minimizada essa coisa chata. Mas um dia nós teremos, né? Quem sabe, esperamos um motor aí que não faça tanto barulho, mas é difícil. A formação do odontólogo também tem evoluído, claro, né? Sim, a gente passou de 4 para 5 anos. Hoje o odontólogo ele sai da universidade e ele já vai para a especialização. Todas as nossas contratações são todas de especialistas. E com experiência, diga-se de passagem, porque eu não posso, a gente tem que começar, ele tem que começar de alguma maneira, mas o CEL, ele é um lugar, ele é a referência do município. Não dá para começar a aprender lá. Sem dúvida. Ele tem que estar bastante apto para desenvolver, para o usuário ter esse atendimento de qualidade. Então, a gestão tem esse cuidado de profissionais com excelência, com capacitação e experiência no que faz. E isso é avaliado tudo, né, para a gente manter essa qualidade há 8 anos. A gente está mantendo essa qualidade. E a gente tem a impressão também que o dentista, né, o odontólogo, assim como o médico, não para de estudar nunca, né? Não, eles estudam. Eu tenho vários profissionais que já são especialistas na minha unidade fazendo especializações. Então, assim, eles dobram, atendem dobrado num dia para depois fazer o curso no outro. Eles não deixam de trabalhar. A gente não tem essa possibilidade, porque eu acho que faz parte. A gente dá a chance do colega fazer esse estudo. A maioria, eu tenho vários profissionais que continuam estudando sempre, e a gente faz cursos, e a gestão proporciona cursos. Nós temos a capacitação permanente, onde permite que os nossos profissionais façam cursos em congressos,
Mesmo aqui, a Secretaria de Saúde, o ano passado, bancou o curso para todas as pessoas que queriam fazer no congresso aqui na PCD, tudo gratuito, né? Liberando e também pagando. Você quer fazer curso de endo, você vai. Você quer fazer de prótese, você vai dentro da sua especialidade. E isso é investir no profissional. Tem que investir no profissional. E ele também se investe no pessoal para melhorar a performance. Ele tem que se reciclar sempre, né? Até porque, além dessas questões médicas, odontológicas, etc., há também a tecnologia que está mudando todo dia tem novidade, né? Todo dia, material também. Material, e a gente tem que acompanhar para não ficar para trás, né? Sem dúvida. E isso faz parte, e mesmo gestor, eu como profissional, sou cirurgiã dentista, eu acompanho junto. Porque, na verdade, não é porque eu estou na gestão que eu também não acompanho. A gente tem que estar muito antenado no que está acontecendo. Porque, acima de tudo, eu sou uma cirurgiã dentista. Para dirigir, tem que saber fazer também. Para você dirigir, você tem que saber como é que faz. Senão, você não consegue melhorar a performance. Olha, onde eu posso melhorar, ganhar tempo, onde dá. Você tem que entender. Se você não souber como é que funciona, você não consegue. Sem dúvida. Tá certo. Eu gostaria de agradecer muito a doutora Heloísa Amélia Aparecida Garcia Amaral, gerente dos Centros de Especialidades Odontológicas, CELS, da Secretaria da Saúde de São José do Rio Preto, pela maneira franca, objetiva, clara e sobretudo, apaixonada com que a senhora abordou esse tema. Eu agradeço porque falar de um trabalho que me dá prazer e que eu sinto muito orgulho é muito fácil, né? E essa sinceridade passa por isso, porque eu tenho orgulho de fazer o que eu faço, eu tenho orgulho, a minha equipe me enche de orgulho também, e a gestão me proporciona eu fazer um trabalho que me dá satisfação. Então, assim, eu gostaria de agradecer, você é muito simpático, e eu gostei muito de falar com você também. Agradeço. Volte sempre, viu, doutora? Obrigada. Sempre quando você tiver alguma novidade para comunicar para esse público tão ávido sobre essas informações aí. Estarei aqui sempre que for requisitado. Como a senhora disse, hoje nós vamos ter boas notícias em breve, quer dizer, tem bastante coisa boa para falar por aí. Muito obrigado. Muita coisa boa. Eu agradeço de coração o fato de poder falar de uma coisa tão importante que é a saúde bucal do município de São José do Rio Preto. Obrigado, doutora Heloísa, e obrigado a você também que nos acompanhou em casa em mais esta edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado para estar conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas aqui no canal 16. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.